Muitas dúvidas estão surgindo com o surgimento dessa medida provisória 905, mas a principal dúvida que estamos tendo, através aqui do nosso escritório e também do nosso canal no YouTube, é se quem usufrui o benefício do auxílio acidente vai perder o benefício por causa dessa nova medida provisória. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Bruno Della Modarma, sou advogado previdenciário. Inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro de seus direitos previdenciários. Bom, vamos por partes. O auxílio acidente é um benefício concedido para todo aquele que sofreu um acidente de qualquer natureza e que, em decorrência desse acidente, ele fique com sequelas graves, permanentes, que acabam acarretando dificuldades no seu atual labor. Ou seja, é uma sequela permanente que limita o labor, ou seja, o cargo que o segurado está. Esse benefício ele só é cessado quando o segurado se aposenta ou vier a óbito. Essa previsão está no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei de Benefício, ou seja, a Lei 8.213/91. Se você quiser saber a maioria das mudanças da MP 905, nós já fizemos um vídeo sobre isso. E nós vamos deixar sugerido aqui em cima. Se você tiver interesse, clica lá para você ficar por dentro. Mas vamos falar sobre o tema do vídeo. É possível eu, que já estou recebendo o auxílio acidente, perder meu auxílio por causa dessa medida provisória 905? Bom, vamos lá. É importante a gente falar que essa medida provisória, ela retirou o caráter definitivo do auxílio acidente. Antes, para você perder o auxílio acidente, você só perdia quando você aposentava ou você viesse a óbito. Agora não é mais bem assim. Essa medida provisória, ela alterou um dos artigos e parágrafos que falava sobre o auxílio acidente. E agora será necessário demonstrar se as mesmas condições que ensejaram o auxílio acidente se mantiveram ao longo dos anos. Ou seja, não tem mais caráter permanente. Ocorre é que por muito tempo acontecia do segurado ficar décadas recebendo o auxílio acidente por uma condição que ao longo do tempo já não eram mais as mesmas. O segurado poderia até trocar de emprego em um que não tinha nada a ver com o que o ensejou o auxílio acidente, que ele poderia ficar recebendo até se aposentar ou vier a óbito. Isso com a medida provisória não vai acontecer mais. A gente vai falar também que antes da medida provisória poderia ser um acidente de qualquer natureza para você receber o auxílio acidente. Por exemplo, você podia estar jogando bola lá, em uma jogada, você quebrou a perna ou quebrou o joelho e isso gerou uma sequela permanente, né, que afetou diretamente o seu trabalho. Aí o que acontecia? O INSS te dava auxílio acidente, porque a função que você exercia em decorrente desse acidente jogando bola, você não vai poder exercer mais. Ou seja, era um auxílio que o INSS dava para acidentes de qualquer natureza. Agora, são acidentes que têm relação somente com o trabalho. Como foi retirado o caráter permanente desse auxílio acidente, nesse novo pente fino do INSS, infelizmente, o segurado poderá ser convocado para fazer perícia, para verificar se as condições que ensejaram auxílio acidente permanecem os mesmos. Mas também não é só isso. Com o intuito de dificultar o acesso ao auxílio acidente, o governo está impondo um rol taxativo de ocasiões que somente poderá, nessas ocasiões, ser concedido auxílio acidente. Em poucas palavras, o governo quer detalhar todas as condições que ensejam auxílio acidente e somente se nessas condições. Ou seja, o governo quer literalmente falar que você terá auxílio acidente somente se acontecer uma coisa X. Entendeu? Se for fora disso, mesmo que isso te incapacite, você não terá direito. Isso com certeza é questionável e vai ter, se passar essa medida provisória, vai ter ação na justiça visando discutir
essa alteração. Vamos lá ver algumas das alterações da MP 905 no auxílio acidente. Então vamos lá. O auxílio acidente, artigo 86. O auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente. Lembre que eu falei no começo do vídeo. Antes era lesões decorrentes de acidentes de qualquer natureza, ou seja, não tinha que ter relação com o trabalho, que nem eu falei antes. Você poderia estar jogando bola, quebrou a perna, o joelho, aconteceu alguma coisa. Se isso interferisse no seu trabalho, você receberia o auxílio acidente. Agora, a partir dessa medida provisória, não vai poder mais. Vamos continuar. Resultar em sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Olha aqui, muito importante essa parte. Conforme situações discriminadas no regulamento. Que nem falei, o governo vai querer limitar quando e como você vai poder receber auxílio acidente. Ou seja, você só vai poder receber auxílio acidente nas condições que ele querem que forem enquadradas de acordo com o rol que eles querem fazer lá, o rol taxativo. Esse parágrafo primeiro nós falamos no vídeo anterior, que aqui ele fala que corresponderá a 50% do benefício de aposentadoria por invalidez. Falamos lá naquele vídeo que isso ocasionou uma redução drástica no benefício, porque agora também a aposentadoria por invalidez não é mais 100%, e sim 60%. Ou seja, 50% e 60%. É só fazer a conta, né? Isso aqui vai ter muito benefício de auxílio acidente menor que o salário mínimo. E também aqui embaixo, ó, que o segurado teria direito será devido somente enquanto persistirem as condições que trata o caput, né? Ou seja, somente, né, quando persistirem as condições. Isso quer dizer o quê? Que vai ter perícia habitual aí, também nesse pente fino, né? Para ver se você continua tendo direito ao auxílio acidente, que nem falamos não é mais integral. Ou seja, vai virar um auxílio doença aí e aposentadoria por invalidez. Vai ter o caráter precário, ou seja, eles podem ser acessados a qualquer momento, desde que tenha perícia. Na hipótese de manutenção das condições que ensejaram reconhecimento do auxílio acidente, ou seja, se tiver mesmo grau de incapacidade que seja o auxílio acidente, será devido até a véspera do início qualquer aposentadoria até a data do óbito. Né? Antes não precisava ficar comprovando se as mesmas condições que ensejaram permaneciam. Agora vai ter que ficar fazendo perícia aí de vez em quando o INSS chamar. Olha só o parágrafo 6º. Sequelas a que se refere o caput. O caput é o artigo 86, tá? Serão especificadas em lista elaborada e atualizada a cada 3 anos pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, de acordo com critérios técnicos e científicos. Foi o que falamos. O governo quer fazer um rol taxativo para falar somente as hipóteses que vão gerar auxílio acidente. Se você não se enquadrar nessa hipótese, se você tem um acidente no trabalho que não se enquadra nessa hipótese, você que se vire, literalmente, né? Não importando se não está no rol. Se não está no rol, você que se vire. A gente tem que falar que essa atitude de ter só um rol taxativo, de somente aquelas hipóteses que vão ensejar o benefício de auxílio acidente, é muito questionável isso. Isso não pode acontecer. Como fica também o artigo 86, que fala que vai ter direito ao auxílio acidente se decorrer de um acidente de trabalho. Ou seja, você está vendo que tem um conflito ali. Um não pode, ou é um ou é outro. Não dá para os dois existir, porque um contraria o outro. Mas, finalmente, vamos falar sobre aqueles segurados que já usufruíam do auxílio acidente antes do vigor dessa medida provisória. Primeiramente, é importante a gente falar que existe no direito previdenciário, existe um princípio chamado tempus regis actum, ou seja, é o tempo rege o ato.
Em poucas palavras, é o famoso direito adquirido, né? Que muito usado nesse tempo de reforma. Seguindo o raciocínio do tempo régio ato, nós entendemos que quem recebia já o auxílio acidente antes de entrar dessa medida provisória não é para perder o seu benefício, pois o auxílio acidente foi concedido nas regras anteriores a essa medida provisória. Não tem porquê o seu benefício é cessado. Não tem porquê o INSS chamar o segurado que tem o auxílio acidente faz anos, 5, 10, 15 anos, 20, né? Para passar para um pente fino lá, com o perito do INSS, para ver se manter as condições. Isso, na nossa visão, não é para acontecer. E se acontecer, você procure um advogado de sua confiança para judicializar isso aí. Não deixa isso passar batido, pois você pode se prejudicar com isso aí. Em tempos de pente fino, é muito importante o segurado ficar por dentro dos seus direitos previdenciários. Nessas horas, o direito adquirido é um aliado importantíssimo. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro dos seus direitos previdenciários. Até mais!